Bom dia, jovens. Eu gostaria de, aqui nesse vídeo, comentar rapidamente sobre o teorema fundamental das curvas planas, comentar o enunciado, não é? Para a gente entender, e depois eu vou fazer um vídeo demonstrando, vou demonstrar por partes. Ele tem três pedaços, três coisas para nós demonstrarmos, então vou demonstrar por cada um detalhadamente para a gente entender bem, tá bom? Muito bem, teorema fundamental das curvas planas. Primeiro, dada uma função de classe sem infinito, uma função de um intervalo da reta na reta, uma função real, chamada aqui de K. Então, qualquer que seja a função, só que tem que ser de classe sem infinito, né? Uma função contínua, diferenciável, infinitamente diferenciável. Existe uma curva alfa, uma curva plana, né? Definida no mesmo intervalo, parametrizada pelo comprimento de arco, importante, tal que a curvatura dessa curva alfa coincide com aquela aplicação lá, com aquela função K, tá bom? Então, isso significa que se você tem uma função desse tipo, você pode definir uma curva cuja curvatura vai coincidir aqui. Tá bom? Então, isso existe. Isso tem a ver também com o teorema de existência e unicidade das soluções de equações diferenciais. Mas ninguém vai entrar aqui nesses meandros. Tá? Então, a gente só tem que absorver isso, que, dado uma função, você pode construir uma curva cuja curvatura é exatamente essa função. Nós vamos demonstrar isso aí, tá bom? 2. A curva alfa, a curva do item 1, é única quando fixamos um ponto lá da curva, né, e o vetor tangente nesse ponto. Tá? Eu vou explicar isso. Vou tentar explicar isso, a gente tem que entender esse enunciado para depois demonstrar. Onde a alfa' de S0 é μ0, onde μ0 é um vetor unitário de R2. Né? É coisa de fixar um ponto e um vetor tangente. Aí você, na verdade, fixou a curva. Ela é única mesmo. Só existe ela com essas características, com essas propriedades. Agora, número 3. Se duas curvas alfa e beta, duas curvas planas, parametrizadas pelo comprimento de arco, elas têm a mesma curvatura, né? Se coincidir a curvatura de duas curvas planas parametrizadas pelo comprimento de arco, então elas diferem por um movimento rígido. O que é isso? Essencialmente é a mesma curva, só ela não pode ser deformada, ela não é deformada, né? Mas existem movimentos que você pode fazer com ela, não é? Isto é, existe uma rotação, que são os movimentos rígidos do plano. A rotação, você roda, não deforma nada. E translação também. Transladar é só mudar de posição, somar com o vetor, né? Digamos, somar ou subtrair. Né? Quando eu falo somar, significa isso. Uma translação T em R2, tais que a alfa vai ser a composta da translação com a rotação com a outra curva. Então, é você pegar uma, rodar e transladar. Ou transladar e rodar, tanto faz. Né? São movimentos rígidos. Para todo S em I. Então, o que ele está falando é o seguinte. No primeiro, ele está dizendo que, dado uma função K, você pode definir uma curva. Em cada ponto da curva, a curvatura vai coincidir. A curvatura aqui, em cada ponto, a curvatura da curva alfa vai coincidir com aquela função dada, tá bom? Então, existe isso. Você pode construir a curva a partir da função dada. Uma curva parametrizada pelo comprimento de arco. Muito bem. A segunda coisa é que se você fixar aqui um ponto, vamos chamar de alfa de S0 igual a P0, como ele diz no enunciado. Fixou um ponto, fixou um vetor tangente, um certo alfa' em S0, que ele chama lá de μ0. Então, essa curva é única, não pode haver outra. Se você mudar o ponto, se você mudar esse ponto para cima, por exemplo, aí você já transladou a curva, né? Você já vai ter uma curva bem aqui.
com mesma função, comprimento de arco, né, em cada ponto, ou seja, ela não deforma, tem o mesmo formato. E se você mudar o vetor tangente, se você mudar, por exemplo, colocar o vetor tangente aqui, você está girando a curva, mas ela não deforma, né? Tem o mesmo formato. Então, mas fixando aqui esse ponto e esse vetor tangente, essa curva é única, tá bom? Agora o 3 diz exatamente isso, que se você tem essa propriedade, ela se mantém por movimentos rígidos, ou seja, a curva é única, exceto por translações e rotações, né? Ela não vai deformar. Mas se eu fixar, por exemplo, se eu quiser mudar esse ponto para cá, por exemplo, então a minha curva vai ser uma coisa assim, não é? Se eu quiser girar, eu posso girar também. Então vai ser a mesma curva, em cada ponto a mesma curvatura, tá bom? Cada ponto do espaço, do plano, eu vou ter uma cópia, digamos assim, dessa coisa. Então eu fiz até uma curvinha aqui, uma curvinha plana, para a gente entender melhor isso, né? Essa é uma curva. Aí se você... essa curva nós construímos a partir da função K, né? Função real K. Em cada ponto a curvatura coincide com K. K de alfa S é K de S. Se eu fixar um vetor aqui, vetor tangente, em um ponto, então essa curva não pode sair daqui, ela é única. Porque se eu mudar o ponto, se eu pegar esse ponto e colocar lá para cima, então pronto, já transladou, já é outra curva, não é? Ela estava aqui, agora é outra, só que ela não deforma por translações. Se eu girar, ela também não deforma, é outra curva, mas ela tem a mesma curvatura em cada ponto, tá bom? Mas ela não deforma, é isso que diz o teorema, tá bom? Esse que é o teorema fundamental das curvas planas. Você tem uma curvinha aqui, mas você pode transladar e girar, e essencialmente é a mesma curva, do ponto de vista da curvatura, ela não deforma, tá bom? É isso que eu queria comentar. No próximo vídeo, nós vamos demonstrar a primeira afirmação aqui, que dada uma função de classe C infinito, você pode definir uma curva alfa, uma curva plana alfa, parametrizada pelo comprimento de arco, de tal sorte que a curvatura da curva alfa coincide com a função K em cada ponto, tá bom? Então, eu espero que tenham entendido, gostado. Vamos demonstrar o número 1 no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.